passos infalíveis. Estou no estilo Cebolinha da Turma da Mônica, sim, para a gente falar de prevenção de queda. Como eu estava dizendo, essa semana e semana que vem a gente vai ter muito conteúdo para a gente abordar, porque a gente está nas semanas aí que vão anteceder aí a nossa 6ª turma da FIP, do curso de fisioterapia para pessoa idosa. Então a gente está nesse período aí que eu estou aquecendo, para vocês já chegarem bem aquecidos nessa turma, tá? E aí, hoje, o tema, como eu já falei, no estilo Cebolinha, eu quero falar sobre prevenção. Prevenção é sempre o melhor remédio, né? E aí eu quero falar sobre os passos, na verdade, 4 passos e mais uma dica bônus. Então fica aí para vocês entenderem uma dica bônus sobre prevenção de queda, como é que a gente pode abordar esse assunto na fisioterapia para a pessoa idosa. Beleza? Estão empolgados? Então, se você está empolgada com esse assunto, eu já vou te pedir para você marcar uma pessoa, envie ali pelo aviãozinho, encaminhe essa live para aquela sua amiga que também gosta de atender a pessoa idosa e, por favor, marca o coraçãozinho aí para me ajudar a encaminhar mais pessoas, para encaminhar para mais pessoas essa live. Beleza? Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, vamos contextualizar. Em primeiro lugar, é importante sempre a gente explicar que prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Lógico que muitas das vezes a gente já chega para atender o nosso paciente numa situação que já aconteceu a queda. E mesmo nesse cenário em que já aconteceu a queda, a gente vai atuar ali de forma mais específica para alguma sequela decorrente daquela queda, mas ainda assim, eu sempre falo que a gente também vai trabalhar com prevenção. Porque lembra que toda pessoa idosa que passou por um evento de queda, ela aumenta as chances de no próximo ano, ou seja, ao decorrer de um evento de queda, nos próximos 12 meses ela tem mais chances de acontecer novas quedas. Então, independente de você estar atuando com uma sequela de uma queda, você também vai trabalhar prevenção, porque você vai evitar novas quedas, tá? Então, de qualquer forma, a gente vai trabalhar prevenção independente de qual cenário você encontra o seu paciente, ok? É lógico que o que eu vou falar aqui em relação ao tema de hoje, eu vou falar um pouco mais voltado para um tipo de paciente um pouco mais ativo, tá? Para outro tipo de paciente, a gente vai falar em outra live, beleza? Então, vamos atenção para esses 4 passos. Então, o primeiro passo que a gente precisa lembrar, precisa abordar muito, são com as estratégias de mobilidade. E quando eu falo de mobilidade, a gente vai lembrar de flexibilidade, articulação, ou seja, falar de articulações, amplitude de movimento, amplitude articular, mas em especial eu queria fazer dar uma atenção especial para o tornozelo. E aí eu gosto muito da gente pensar no tornozelo, né? Pensar assim, eu tenho uma estrutura que se essa estrutura ela não tem mobilidade, se essa estrutura ela não consegue ter a amplitude de movimento suficiente para conseguir deslocar quando se tem digamos assim, um empurrão, né, suficiente, um deslocamento, automaticamente eu posso ficar mais suscetível à queda. Então, o tornozelo, ele é fundamental, é uma das articulações fundamentais, né, para prevenir uma queda. Então, toda vez que você for trabalhar com seu paciente prevenção de queda, fique atento ao tornozelo. Ah, Renata, mas eu preciso ficar atenta ao quadril do meu paciente, ao joelho do meu paciente. Sim, você também vai ficar atenta a tudo isso. Mas ao tornozelo, essa articulação do tornozelo também. E aí isso me faz lembrar das estratégias que a gente tem de equilíbrio. A gente tem algumas estratégias de equilíbrio que estão relacionadas com a forma... quando a gente recebe a gente
recebe algum empurrão, digamos assim, né? Ou seja, uma perturbação que faz com que o nosso corpo ele saia da estabilidade dele, tá? Isso faz com que ele oscile. Tá me acompanhando até aí? Qualquer coisa, manda aqui no chatzinho para eu saber se tá tudo bem, beleza? Então, recebeu uma perturbação e oscilei o meu equilíbrio. Dependendo do grau dessa oscilação, dependendo do grau dessa perturbação, a primeira articulação, se for um grau leve, a primeira articulação que vai entrar em ação, adivinha qual é? É o tornozelo. E aí a gente lembra de todas as estruturas, ligamento, tendão e musculatura intrínseca ali do nosso pé, trabalhando para manter o equilíbrio, certo? A mesma coisa, por isso que a gente tem que trabalhar tanto essa mobilidade, estrutura do tornozelo. Tá me acompanhando? Ok. Se essa perturbação ela for um pouquinho mais, digamos assim, um pouquinho mais forte, aí a gente entra com a ajuda do quadril. Então essas são essas estratégias, ok? Por isso que a gente precisa trabalhar mobilidade. Tá me acompanhando? E aí a flexibilidade, de maneira geral, é importante para a gente poder fazer com que esse corpo, ou melhor, essa pessoa, ela consiga se manter no ambiente de forma geral. Por isso que a gente precisa trabalhar bastante agachamento. E aí a gente entra num segundo passo, que é força. Que aí eu já fiz a emendar ali. Força de maneira geral, lógico, membros superiores. Por quê? Aí eu já vou botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês aí para dica bônus lá no final, mas para eu me levantar eu preciso também da ajuda de membros superiores e tudo mais, mas pensa comigo. Qual é, só um minuto, qual é o grupo muscular que eu mais dependo para manter a minha mobilidade, pensando em função, né? Pensando na minha função de forma geral. O nível de independência que eu preciso manter de forma pensando na minha motora, né? De motricidade. Pernas, né? Quadríceps. Por quê? Eu preciso caminhar, eu preciso levantar. Então, a gente às vezes ignora isso de forma não fisioterapeuta, não estou falando fisioterapeuta, mas nós humanos, né? A gente ignora coisas tão pequenas, mas para eu levantar da cama, eu estou precisando desse grupo muscular. Para eu sentar e levantar de um vaso sanitário, eu estou precisando desse grupo muscular, da cadeira e assim sucessivamente. Eu entrar e sair de um carro, para eu subir e descer uma escada e assim vai. Então eu preciso de fortalecimento de maneira geral, sim, mas em especial de membros inferiores, tá? Então, o segundo passo, a gente precisa sempre lembrar de fortalecer. Então, eu venho com essa mobilidade, em especial, tornozelo, lógico, mas eu também preciso de mobilidade, flexibilidade da região do quadril, e aí eu venho com força. E aí eu gosto muito de lembrar, gente, que é o seguinte, se eu não tenho flexibilidade, como eu vou fortalecer? Eu gosto muito de fazer essa reflexão, tá? Um elástico, se ele tá tensionado, como ele vai conseguir fortalecer? Se eu tô com um elástico lá já num nível de tensão dele absurda, como é que eu consigo planejar um fortalecimento para esse elástico? Tá acompanhando? Eu sempre gosto de fazer essa reflexão com o meu paciente, e aí vai para um outro passo daqui a pouco, para a gente poder chegar nessa reflexão com o paciente, a gente precisa pensar num outro passo, e eu já vou chegar lá, peraí. Então, você, antes de pensar nesse fortalecimento, vamos pensar nessa mobilidade, a mobilidade tanto articular como de flexibilidade muscular também. Então, beleza? Primeiro passo, mobilidade. Segundo passo, fortalecimento. Acompanhando até aí, beleza? Tá tranquilo? Show!
E aí a gente vai para um terceiro passo para essa prevenção. Tá acompanhando até aí, né? Tá tranquilo? Então tá. E aí esse terceiro passo é postural. Quando você entende do processo do envelhecimento, você vai lembrar que é muito comum. Aí é importante a gente lembrar que tem diferença sobre a palavra normal e comum, tá? É muito comum a gente ver a postura, o nosso envelhecimento em cima da postura. Ah, outra coisa que eu não mencionei, que é importante a gente falar com relação tanto à mobilidade quanto força, tá? E tem a ver com a postura também. É muito comum, não é normal, é muito comum a gente ver durante a fase do envelhecimento a gente a rigidez do gradil costal. Então isso vai influenciar também numa rigidez de cintura, cintura escapular, cintura pélvica. Então a gente vai observando que a gente vai ficando mais não só rígido, mas se tornando um bloquinho, tá? Então, se você observar, se você não trabalhar isso com seu paciente e em você mesmo, né? Que eu acho que, aliás, um ponto de reflexão. Isso é muito interessante. Por isso que a gente, se você gosta dessa área, se você quer trabalhar nessa área, se você quer investir seu tempo, se dedicar para trabalhar nessa área, por isso que eu estou aqui, inclusive, montando o curso, abrindo a turma 6, me dedicando em espalhar esse conhecimento, passar esse conhecimento, é também por um propósito que não é só para fisioterapia, como se isso fosse pequeno, mas não é isso. Mas é por um outro detalhe. A gente também vai envelhecer. Entende? Então é interessante que a gente tenha esse conhecimento também pra gente, tá? Isso é uma questão pra gente também. Então, o nosso corpo, se a gente não se preparar, a nossa tendência é que a gente também vai ficando um corpo mais rígido, mais bloco, tá? Então a gente vai perdendo essa dissociação. Então isso de perder essa dissociação, essa mobilidade de cinturas, faz com que a gente fique mais rígido, automaticamente isso também leva a um desequilíbrio e isso pode vir a ser um risco para queda, ok? Beleza? Pegou até aí? Tá. E aí, falando da postura, quando a gente vai perdendo essa mobilidade, vai se tornando mais rígido, outra questão é a cifose torácica por conta essa rigidez do gradil costal, entre outras estruturas, que é importante, por isso que eu falo tanto. O que eu mais falo aqui? Eu quero saber quem é que sabe a fala que eu mais repito. Qual é a tríade do raciocínio clínico do fisioterapeuta em gerontologia? Será que alguém vai escrever rápido, mais rápido do que eu falo, gente? Vamos lá? Vamos testar? Processo do envelhecimento, síndromes geriátricas e avaliação multidimensional. Isso aí, eu sei que você pensou. Eu sei que você pensou porque você me acompanha aqui. Então, nesse processo do envelhecimento, o seu centro gravitacional ele vai ser deslocado. Isso também vai ser um fator de risco de queda. Então, quando você conhece isso e trabalha essa postura, vai ganhando mobilidade, vai ganhando força. Ah, Renata, mas você falou da força só de membros inferiores? Não, a gente vai trabalhar força de membros inferiores, claro, mas também vai trabalhar força dessa musculatura para ganhar o quê? Abertura de tronco. Vai ganhar dissociação de cintura escapular. É ótimo que eu vou fazendo a live e vou trabalhando aqui, né? E é bom que a gente vai falando, e a gente vai falando do envelhecimento, que a gente vai ficando, né, mais rígido, vai perdendo dissociação. Aí a gente vai lembrando. É bom que eu vou falando com o meu louro José que está aqui na frente, né? A Nanda tá dizendo que você fala isso daí desde a época que você dava aula na faculdade. Ah, que viu? E aí a Nanda lembra disso. Boa, obrigada, Nanda. E aí,
que acontece? Aí eu vou falando disso e é bom que a gente vai se ajeitando na cadeira e a gente vai dando aquela espreguiçadinha e é por isso que eu falo tanto, né? Da gerontologia, porque isso é bom que vai internalizando pra gente. E aí você vai pegando pra você e vai falando assim, poxa, como é que eu quero envelhecer? Beleza, eu vou internalizando isso pra mim. Mas aí vamos, voltando. Então, o terceiro passo é trabalhar a postura. Porque se eu quero trabalhar a prevenção de queda, eu preciso trabalhar mobilidade. Dentro de mobilidade é articulação, amplitude de movimento articular, flexibilidade de maneira geral. Renata, mas cara, Renata, eu vou ficar uma fisioterapia, ou seja, eu vou fazer um atendimento inteiro alongando cada músculo do corpo. Não, cara, calma, pinguelo de gente, pelo amor de Deus. Bota a mão na cabeça, respira, conta até 10 e se acalma. Grandes grupos musculares. Fica tranquila, dá pra gente fazer ganho de mobilidade ao mesmo tempo que a gente tá trabalhando exercícios mais funcionais. Beleza? É tranquilo, não precisa se desesperar não. Fica tranquilo, nada de algo muito passivo não. O exercício passivo, ele deve ser implementado quando necessário, quando indicado. Quando você detecta que ele é preciso, você detectou que é indicado, beleza, você detectou isso na sua avaliação. Mas se ele não é indicado, não vai ser necessário. A gente vai fazer de forma sempre ali, o mais ativo possível. Por quê? Por quê? Porque a gente está buscando sempre a independência do paciente. Independência e autonomia, independência e autonomia. É funcionalidade, não é? Então, o máximo de independência que o paciente puder. Nada de passivo, beleza? Mas Renata, o passivo ele tem a sua importância, lógico, tem. Quando você detecta que é necessário. Acompanhou até aí? Beleza. 3 passos já foram. Bora pro quarto. Qual é o quarto passo do plano infalível? Passo infalível. Calma. Passos infalíveis para prevenção de queda. Do nosso quarto passo, gente, é a cognição. Eita ferro, como assim cognição? Bom, vamos lá. Pensa comigo, tá? Eu falei de mobilidade, flexibilidade, eu falei de fortalecimento, porque a gente precisa, eu falei de postura, mas se a cognição, que ela sempre vai estar associada a tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente faz, pessoal, está associado a múltiplas tarefas. Eu estou aqui fazendo essa live, para eu conectar a live com vocês, eu precisei de uma ação motora associada a uma ação cognitiva, enfim. Tudo que a gente faz é uma múltipla tarefa. Caminhar na rua é uma múltipla tarefa. Então, tudo isso está associado a parte cognitiva, ao nosso estado cognitivo. Então, para trabalhar a prevenção de queda, é importante que a gente avalie, rastreie e também faça esse estímulo com o nosso paciente, tá? Então, o quarto passo é sempre também rastrear, ou pelo menos estimular o mínimo possível do nosso paciente. E aí, uma dica que eu gosto sempre de dar é, por exemplo, o TUG. Quando você faz, dentro da avaliação multidimensional, por exemplo, a gente tem um teste que ele é dentro de mobilidade, que é o TUG, que é o teste de levantar, fazer um percurso de caminhada, fazer o retorno e sentar novamente. O TUG, ele é um teste de mobilidade que ele consegue trazer para a gente o risco de queda, é o time up and go, tá? Levanta, anda, volta e senta de novo. Ele consegue trazer para a gente o risco de queda, mas ele é muito mais do que isso, ok? Ele também consegue trazer para a gente de forma um pouco mais, digamos assim, qualitativa, como é que está o passo desse paciente? Porque você consegue observar se a pessoa consegue andar de forma adequada, como é que está a caminhada, se o passo está adequado, se essa pessoa consegue caminhar, o equilíbrio, essa pessoa conseguiu levantar de forma adequada ou precisou de apoio, ou essa pessoa ficou hesitando na hora de levantar,
a força, né? Lógico que não vai avaliar força propriamente dita, isso tudo é de forma qualitativa, tá? Outra coisa que a gente pode avaliar na hora da caminhada, a pessoa conseguiu ficar estável ou ficou instável? Então, tudo isso a gente consegue avaliar através de um TUG. A gente faz anotações através dessa observação. Ok. Estou elogiando pra caramba, né? Mas é verdade. E aí a gente ainda tem, por exemplo, o TUG modificado. Olha que interessante. Olha que interessante. Imagina você fazendo o TUG. E aí o TUG tá tudo bem lá, a pessoa fez 10 segundos, que teoricamente, 10 segundos diria pra gente que a pessoa não tem risco de queda. Tá normal, tá tudo bem. Acima de 60 anos ali, 10 segundos, tá tudo bem. Tá ok. Mas você fez o curso, ó como é que eu tô? Tô bem avessa, não tô não? Você fez lá o curso da FIP, tava comigo, aprendeu tudo certinho. E aí, você foi lá e falou assim, não, vou fazer o TUG modificado, vou colocar ali, pedir para essa pessoa falar o maior número possível de animais. E aí, eu percebi que o tempo aumentou. Então, o que isso pode dizer pra gente? Que quando eu acrescento uma tarefa cognitiva, essa pessoa ela apresenta um risco de queda. Mas, Renata, porque ficou difícil. Por que ficou difícil? Porque ela precisa prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, uma atividade motora e uma atividade cognitiva. Mas na rua não é assim? Para eu andar na rua, eu não preciso prestar atenção no sinal? Eu não preciso prestar atenção na pessoa que está vindo? Eu não preciso prestar atenção na rua propriamente dita, no buraco, na pedrinha portuguesa de quem mora em Copacabana? Ou em qualquer calçada que esteja com desnível? Então, gente, para tudo que a gente faz, a gente tem dupla tarefa, a gente precisa de um nível atencional. E isso pode, se tiver comprometido, isso pode gerar uma queda. Então, por isso que o quarto passo é a cognição. Se essa cognição não tiver, digamos, num nível adequado, o que pode acontecer? Pode comprometer o nível de equilíbrio daquela pessoa e, consequentemente, ser uma queda. Estão acompanhando aí? E aí a gente entra na dica bônus. Peraí, não apaga não aqui. Na dica bônus. O que seria a dica bônus, Renata? Beleza! Você viu mobilidade. Você foi lá, fez um treino de flexibilidade. Você foi lá, fez o seu fortalecimento. Você trabalhou de forma funcional. Você foi lá, trabalhou postura. Você trabalhou equilíbrio. Você está lá dando estímulos para aquele paciente, trabalhando bastante dupla tarefa. Você foi lá, fez um tapete sensorial com seu paciente, trabalhou bastante dupla tarefa. Você fez um trabalho incrível com seu paciente. E agora, bora testar? Como assim, Renata? Vamos testar? Bora fazer o seu paciente chegar no chão? Ué, como assim? Ué, e se o seu paciente foi um caidor, teve uma queda recente no último ano? Lembra que eu comecei a live falando que nem sempre a gente chega necessariamente para prevenção de queda? Às vezes já aconteceu um episódio de queda. A gente, de qualquer forma, mesmo a gente já atuando em uma sequela, às vezes a gente já chegou para trabalhar a sequela de uma queda, uma fratura, enfim. A gente vai primeiro trabalhar, intervir naquela sequela da fratura, da pós-queda, mas depois disso a gente vai atuar na prevenção. Por quê? Porque uma pessoa que caiu recentemente, ela aumenta a probabilidade dela, tem 70% de chance de cair novamente no período de 12 meses. Então a gente vai atuar com prevenção de queda. Lógico, primeiro a gente vai trabalhar a sequela, depois a gente vai trabalhar a prevenção de queda, tá? Beleza, tá nesse período? Fez tudo isso, esses passos? Bora ver como é que essa pessoa chega no chão? Bora testar a flexibilidade dela, a força dela para chegar e para sair do chão? Aí lembra que eu falei assim, ó, como é que tá a força muscular de membros superiores para se apoiar e para levantar? E membros inferiores, como é que tá para fazer esse agachamento? Então, é importante nessa dica bônus, é importante a gente saber se o paciente consegue sair do chão, chegar e sair do chão. Chegar, infelizmente, numa queda não é assim, né? Mas é importante que a gente faça esse treino com o nosso paciente também. Porque muitas das vezes, tem um outro detalhe,
numa situação de um episódio de queda, a gente vai encontrar um paciente com uma síndrome pós-queda que pode ser conhecida também como pitofobia, que é o medo de cair. Então, esse paciente, ele é um paciente muitas vezes ansioso, é um paciente que tem medo, é um paciente que é, muitas das vezes, delicado de trabalhar o equilíbrio. Então, é importante demonstrar, através de essa dica bônus, né, de depois que trabalhou postura, equilíbrio, trabalhou flexibilidade, principalmente flexibilidade nesse caso, demonstrar através desse exercício confiança de que, olha, você consegue chegar aqui, você consegue levantar. Isso é uma forma de mostrar a confiança. Isso é aos poucos, não é no mesmo dia que você vai conseguir chegar no chão, não. Aos pouquinhos a gente vai treinando, vai aos poucos diminuindo o nível ali, vai colocando um travesseirinho, vai através da cama fingindo que vai ajoelhar e não ajoelha, enfim. Então, essa seria a dica bônus. E aí, pessoal? Tá acompanhando? Tá tranquilo? Tá maneiro, não tá não? Eu gostei. Eu gostei que o pessoal acompanhou ali os 3... Oh, meu Deus, os 3 pilares. Não, os 3 pilares. O meu louro José aqui tá me enrolando. Os 3 pilares do raciocínio clínico para o fisioterapeuta da gerontologia, viu? Fisioterapeuta da pessoa idosa. Mas hoje eu quis trazer aqui os 4 passos infalíveis para você trabalhar a prevenção de queda, mesmo quando você já pegou um paciente que tenha ocorrido um episódio de queda, e aí, no caso, vem para você depois de uma sequela. Trabalha a primeira sequela e depois vem com esse passo a passo. Beleza? Galerinha, eu espero que vocês, não sei ali, eu tô aqui lembrando quando fui falando, oi, Carol! Um beijo, espero que você esteja gostando bastante de relembrar essa aula. Que maravilha, que bom! É muito bom ter o pessoal aqui da faculdade, gente. Um beijo, Carol. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo de hoje. Foi uma live surpresa, porque na terça-feira eu avisei. Não foi surpresa, né? Porque na terça-feira eu avisei que eu estaria aqui hoje. Mas tem um recado para dar. Semana que vem, daqui a pouquinho, eu vou postar todo o conteúdo do material que a gente vai passar para vocês da semana que vem de live. Vai ter live de segunda a sexta e mais, né? Não, mas aí depois eu vou deixar vocês curiosos para saber o que vai ter. Vai ter live de segunda a sexta com bastante conteúdo. Todas essas lives são as lives de aquecimento para a turma 6 do meu curso Fisioterapia para Pessoa Idosa. Então, se você gosta do assunto de gerontologia, se você quer saber mais sobre como atender fisioterapia, como avaliar e como tratar especificamente a pessoa idosa na fisioterapia, com essa visão da gerontologia, então, esteja comigo no dia 28 de agosto, que é a inauguração da turma, tá? Da turma 6 desse curso. E aí, espero vocês lá. A pré-inscrição do curso já está liberada. Vai ter conteúdo antes, que vai ser a Semana da Fisioterapia para Pessoa Idosa. Vai ser um conteúdo que eu estou preparando, na verdade. Estou preparando com muito carinho. Então, se você quiser dar uma olhada, uma olhada como é que vai ser, já se inscreve, já garante a sua vaga na pré-inscrição. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado bastante. Aguarde semana que vem também. E a próxima são 2 semanas aí de preparo. Oi, Samuel! Um beijo também. Um beijo, Carol. E mais algum recado? Não, é isso? Gente, beijo e até semana que vem, ou então até alguma outra live de surpresa que eu faço por aí. Beleza? Beijo, gente. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui.